Vou confessar uma coisa para você, Antônia. Toda vez que eu tento botar gente diferente, eu não consigo que a pessoa que. Eu não consigo. Só eu. Eu não consigo, quando vocês falam, o convidado, botar em prioridade, entendeu? Não, sem problema. Sei o que eu tento mexer, mas não vai. Enfim, então, assim, das configurações que eu consigo mexer, essa para mim é a melhor. Porque eu queria fazer aquilo, sabe? Você está falando, botar só você. Mas não sei, gente. De repente precisava de um jovem aqui, minha filha. Olha, eu estou no meu universitário. Tem que ter um universitário para dar consultoria. Eu passei tanta vergonha na minha primeira live que eu não sabia entrar, não sabia adicionar as pessoas. Assim, aqui eu já estou melhor. Aqui eu já estou melhor, mas assim, também foi a primeira vez, foi sofrido, o Insta também. Mas a gente vai indo, gente. Por aqui eu nunca fiz, depois você me ensina. Agora, Antônia, sua voz está mais baixa. Por aqui, você está me ouvindo melhor agora? A minha tá boa, Adri? Tá um pouquinho baixa, mas tá bom. Vamos ver. Pessoal, fala alguma coisa, gente. Oi. Oi, eu sou Antônia Leite Barbosa. Obrigada pelo convite. Estamos testando. Bom, a gente já está online, então eu queria dizer o seguinte, gente. Essa aqui é a minha última live de hoje. Eu deixei com essas duas maravilhosas aqui para a gente encerrar a sexta-feira sextando. Mas o meu intuito, desde as 11 da manhã, eu estou fazendo várias lives, foram emocionantes, com diferentes líderes de comunidades que estão à frente de projetos. A maioria que eu conversei já tem os seus projetos normais, e agora, na pandemia, ou criaram outros, ou os seus projetos originais se voltaram mais para a ajuda dos necessitados, dos mais vulneráveis ainda que eles, nessa época de pandemia. Gente, tem alguém fazendo um... Não. Alguém está fazendo um barulhinho. Será que de quem? Meu não é. Bom, vamos seguir. Para quem está ouvindo, tá bom, gente? Dá um feedback aí, tá? Tem chat? Bom, como é que fica sabendo? Tem um chat? Tem um chat. Tem um chat, peraí. Tem um chatzinho do lado. Vamos indo. Depois isso aqui fica aqui no Face, também outras pessoas podem ver, eu vou divulgar no YouTube. E, bom, eu queria começar falando da minha primeira convidada, que é a Mariana. Preciso dizer a vocês que eu e Mariana estudamos juntas desde a primeira série primária. Hoje em dia, né, Mariana? Fundamental 1, primeira série do Fundamental 1. Né? Lá, idos de 70, né, Mariana? Isso. E quer dizer que Mariana, gente, preciso fazer uns elogios rasgados aqui. Mariana era a melhor aluna da escola. A Mariana Cordeiro está aqui também na live, ela vai falar. Mas não é isso que eu quero falar. Mariana, eu nunca vi Mariana de mau humor nessa vida. Porque eu sou alegre, né? Mas eu brigava, depois fazia as pazes e não sei mais o que e tal. A Mariana, gente, é de um equilíbrio. Ela sempre estava bem, com a carinha boa, sempre amiga de todo mundo, enfim. A gente sempre fazia trabalho de grupo juntas, porque eu não sou boba nem nada, né? E ela, depois a gente se reencontrou eu fui morar em São Paulo muitos anos, enfim. E a gente se reencontrou graças à tecnologia, né, Mari? Porque aí o grupo todo do colégio voltou a se falar, a se encontrar, e é um presente, eu acho, nas nossas vidas, porque depois a gente estudou em outros colégios, fizemos faculdade, mas aquele nosso núcleo, a gente tem uma coisa tão gostosa, que é assim, eu juro, eu tenho muita gratidão pela nossa amizade. E a Antônia, eu já tinha ouvido falar muito dela, ela é criadora, autora da Agenda Carioca, então também sempre fui uma admiradora, não a conhecia pessoalmente, e a gente se conheceu pessoalmente, agora num grupo que a gente está junto, e quem é engajado vai se encontrando, né? Impressionante. A lei da atração, né? Tem uma lei da atração, exatamente.
E aí a gente participa de um grupo criado pelo José Vilar, que é um médico e quer ajudar o Rio de Janeiro. Então, o grupo chama Juntos Somos Mais Rio. E foi um prazer encontrá-la ali. Então, vou deixar vocês se apresentarem um pouco. A Mariana, eu conheço, ela as duas são metidas em vários projetos, tanto que eu não sei dizer aqui exatamente, não vou nem falar um. Da Mariana eu sei melhor, um deles, pelo menos, que é acho que o mais fixo, né, Mariana? Que é realmente que você está à frente, que você coordena. Desde que a gente era pequena, sua mãe já trabalhava nele, enfim. Que é o CELP. Então, mas eu sei que vocês estão juntas do Ar Fashion, que eu já participei também, enfim. Então, vou deixar vocês se apresentarem os projetos, as coisas que vocês estão à frente, ou como colaborador. Enfim, vou começar agora com a Antônia, tá, Mari? Porque eu já falei de você primeiro, agora eu vou falar da Antônia. Vamos lá, Antônia. Prazer enorme estar aqui, Adriana. Muito obrigada por esse convite. Concordo com o que você falou da Mariana, ela é uma mulher solar, o sorriso. Eu não conheço há tanto tempo assim, mas também tenho muito entusiasmo de estar perto dela. Bom, meu nome é Antônia Leite Barbosa, eu sou jornalista por força do destino, porque, na verdade, eu me formei em desenho industrial. E ainda na faculdade eu montei uma revista com duas amigas, a Geração, e me apaixonei pelo texto, comecei a escrever quando essa revista foi encartada no Jornal do Brasil. Por 8 anos eu assinei uma coluna na revista Domingo, e em 2006, cansada de ficar dando dica para as pessoas de onde ir, o que fazer na cidade, eu resolvi lançar um guia, a Agenda Carioca. Eu lancei um guia impresso pela editora Senac, que foi um sucesso, teve várias edições. Eu comecei, a partir dali também, a fazer um programa de rádio. Todo dia eu falo na Paradiso FM, dando dicas sobre o Rio. E o Rio de Janeiro virou minha obsessão. Eu adoro varrer a cidade. Antes de ter filho, eu fazia isso de motocicleta para ir mais rápido, para poder ganhar tempo. E hoje em dia eu faço de bicicleta elétrica. Tenho muita curiosidade, sou muito apaixonada por essa cidade, que vem a ser matéria-prima do meu trabalho. Então, de uma certa forma, eu sempre trabalhei para valorizar e dar luz aos profissionais, aos prestadores de serviços e estabelecimentos comerciais. Só que nessa pandemia eu quis fazer mais, né? Eu quis me envolver com projetos mais sociais e de impacto em áreas de vulnerabilidade. Mas é para já ir falando? Ou eu apresento? Não, pode falar. Fala dos projetos, Antônia. Depois a gente vai voltar ao assunto da Agenda Carioca, né? Tinha que ser um sucesso mesmo. Primeiro que todo mundo, quem não gosta de dica, né? De já encontrar ali tudo facilitado, né? E segundo, que a gente que é apaixonado pela cidade, a gente já coloca a coisa ali, quando fala, ou quando escreve, enfim, com uma paixão que não pode dar errado, né? Mas então a gente fala disso daqui a pouco, mas eu queria que você falasse agora dos projetos que você está mais à frente. Eu esqueci de complementar um projeto do coração que é recente, que começou no ano passado, chamado Matildes. Um belo dia, eu me dei conta de que eu participava de muito grupo de WhatsApp, mas espremendo aquela comunicação, o que sobrava? A gente tem nesse grupo do José muito conteúdo relevante, reflexão. A maioria dos grupos eu acabava sendo mais vazio. E eu falei, por que não reunir um grupo de mulheres que eu admiro, que eu gostaria de encontrar numa festa para trocar informação de qualidade? E aí comecei timidamente com um grupo de WhatsApp, que a Mariana está fazendo parte desde o início, que você vai compulsoriamente fazer parte assim que a gente acabar essa live, não tem opção de recusar meu convite. Mas a gente começou a trocar num grupo de WhatsApp informações e esse grupo cresceu, virou evento, virou um segundo evento, virou um segundo grupo. Opa, adoro! Adoro evento! Só falta você, Adriana, só falta a Adriana no grupo, Antônia. Aliás, a gente, no segundo evento, conseguiu arrecadar dinheiro. A gente, em vez de cobrar uma entrada, a gente reverteu a venda de ingressos para um evento no Parque Lage para um projeto social na Favela da Maré. Então, foi também muito gratificante quando um pouquinho de cada uma consegue ter um impacto na vida de crianças, ainda mais por meio da arte. E as Matildes foram dando frutos, eu estou com 3 grupos ativos e tudo que a gente fala de mais relevante vai parar no Instagram, que eu queria convidar quem estiver assistindo para acompanhar, é o Instagram, @somatildes, que é o somatório das Matildes, Somatildes. Bom, esse é o meu projeto Xodó, que eu tenho muito orgulho e juntos somos fortes, né? Muitas mulheres ali
cada uma com a sua história de vida. A gente tem feito lives também super interessantes, cada uma cedendo um pouco do seu talento, do seu conhecimento. Agora, vamos lá, falando em pandemia, né? Eu comecei a sentir uma inquietação muito grande e eu acho que eu nunca tive uma consciência tão profunda de quão privilegiada eu sou e de como eu precisava sair dessa inércia, assim, no sentido de que eu tinha né, todo o conforto na minha casa, comida não me falta, e as notícias chegando eram as piores possíveis. Eu tenho acesso a plano de saúde, enfim. E aí, sou Matildes? Não, sem o é só Matildes. Obrigada por ter sinalizado, mas é só Matildes, de somatório. E conversando com duas amigas, a Dani Mendes, que é dona da Animação, Casa de Festas, e a Ana Luísa Badaró, que é dona da escola de educação infantil Os Batutinhas. A gente teve a ideia a partir de uma mãe que veio me perguntar, assim, logo no início, uma mãe da turma falou para mim, aproveitei esse tempo em casa para separar brinquedos de criança. Para onde é que eu dou? Ela jogou essa informação no grupo. E eu falei, poxa, esse é o momento do desapego, né? E é super oportuno assim, usar esse tempo para compartilhar com quem mais precisa. E aí surgiu a campanha Quarentena do Desapego, voltada para arrecadação de brinquedos infantis. Que arrecadou até mais do que só brinquedo, porque as pessoas queriam doar livros, queriam doar um pouco de roupa, a gente foi aceitando tudo. E como é que é o nome? Quarentena? Quarentena do Desapego. A gente conseguiu arrecadar 435 doações em número de endereços, né? E a gente se propôs a coletar na casa das pessoas. Então, foi uma logística bem trabalhosa, porque eu fiquei fazendo roteiro, tinham duas pessoas que rodavam a cidade, mais o Sorvete Itália, que apoiou, mais o Shopping Leblon e o Via Parque, que armazenaram esses brinquedos para a gente, porque a gente tinha uma preocupação de que esses brinquedos fossem doados com segurança, que eles tivessem... A gente não ia ter braço para higienizar, mas que pelo menos eles passassem por uma quarentena de 15 dias para que não tivessem risco de infecção, né, de estar com portando algum vírus. E toda essa doação foi destinada para a Central Única das Favelas, para a CUFA. A campanha encerrou há um mês e meio atrás, só que os e-mails e os pedidos, as pessoas querendo doar, continuaram chegando. E aí a semana passada, lançou a fase 2 da Quarentena do Desapego, só que dessa vez voltada para a ONG Responder e para o CIAD, que cuida de crianças e adultos em situação de com algum tipo de deficiência. São vários centros no Rio. E aí, enfim, agora como as pessoas já estão com mais flexibilidade para sair, as pessoas entregam nesses locais. Depois eu vou compartilhar com você esse flyer, mas está lá no meu Instagram. Eu divulguei quando você colocou no grupo. Exatamente. Para amigas minhas que ainda tem filho pequeno, que ainda tem brinquedo, né? E, enfim, mas fala aí agora. Agora, isso é do macro ao micro, isso é uma ação macro, né? Mas, por exemplo, eu me sensibilizei com a história da baleira da escola, conversei com uma outra mãe que me ligou preocupada, a gente montou uma vaquinha virtual, conseguiu arrecadar dinheiro com os pais para ela poder, enfim, ter mais ajuda no aluguel, porque ela ia, né, não ter receita nenhuma com a venda na porta da escola. Participei de uma ação de distribuição de comida no Santa Marta, e aí essa ação de distribuição de comida no Santa Marta foi desencadeando um outro projeto, que inclusive a CELP é uma das instituições beneficiadas, que é uma outra campanha na escola, que já arrecadou, Mari. Hoje eu tive o relatório da Jorge Bufara, do Bees of Love, que está fazendo essa contabilidade. A gente já arrecadou R$11 mil e mais produtos. Uau. E a gente vai comprar produtos de higiene e alimentos para doar, tanto para a CELP quanto para o Santa Marta. Então, enfim, a gente vai fazendo um pouquinho de cada. E acho que a última coisa que eu fiz, que foi direcionada para as Matildes, que não queria deixar de falar aqui, foi a campanha para a Gastromotiva, para adotar uma cozinha solidária. E as Matildes ajudaram a patrocinar uma cozinha solidária desse projeto da ONG Gastromotiva. Eu também estou envolvida com o projeto do União Rio, que é esse projeto que surgiu com empresários e já arrecadou mais de 50 milhões para ajudar na construção de leitos de UTI, já doou 800 toneladas de produtos de higiene, de EPIs, enfim, é uma força-tarefa muito grande e que, enfim, já
contou com mais recursos, ela tem o Rio contra a Corona como braço para distribuição dentro das comunidades de alimentos, mas que está precisando ainda mais, assim, que teve esse aporte muito grande no início, mas como você falou, as doações estão minguando e a gente precisa de oxigênio aí para continuar ajudando quem mais precisa. Bom, essas são as coisas. Já volto com você. Vamos para a Mari agora. Antes dela começar a falar, a Mari fez uma coisa assim, desde o começo da quarentena, do isolamento da pandemia, ela só publica ações do bem, notícias boas e ações, empresas ou pessoas físicas. Ela todo dia publica é da Ambev, é da Bees of Love, é do não sei o quê. Então, eu acho isso muito bacana, porque a gente já está over, né? De notícias ruins, que às vezes tem que ser dadas mesmo, mas a gente precisa desse oxigênio e ver que a sociedade, que as empresas, que todo mundo se une e cumpre aí um papel de minimizar os resultados. Mas fala aí, Mário. Bom, vou agradecer o convite maravilhoso da Adriana. Adriana, minha colega do colégio, que a trajetória dela é uma coisa que não me surpreende. Ela sempre foi a menina mais antenada, mais articulada, mais conectada do colégio. Então, ela hoje está reunindo pessoas diferentes e está na política e está movimentando a sociedade em prol do bem. É uma coisa que não me surpreende nem um pouco. Estou super feliz de estar aqui, está bem acompanhada pela Antônia também. E eu tive a sorte muito grande de nascer numa família onde a solidariedade já vinha assim. Eu me sinto realmente muito abençoada por isso, porque eu acho que é uma coisa muito boa você ajudar o outro. Isso que você estava falando, Adriana, que quando a gente ajuda, o maior beneficiário somos nós mesmos. É uma coisa assim, é quase um egoísmo você ajudar os outros, porque a nossa felicidade só faz aumentar, né? Então, assim, logo que começou isso tudo, eu tive mesmo essa vontade. Eu que não era uma pessoa de usar Instagram, Facebook, nunca fui de usar muito o meu pessoal. Eu uso para o trabalho meu social do Centro Solidário CELP, mas meu Instagram era parado. Resolvi começar a postar tudo que eu via de bom. Por quê? Primeiro porque eu fiquei encantada com a reação da sociedade. Acho que as pessoas vêm fazendo coisas muito mais importantes, muito maiores do que eu imaginava que iriam acontecer. Acho que todo mundo sentiu essa necessidade realmente de ajudar. E o meu pai sempre falava uma coisa que eu levo comigo: cada um dá o que tem. Então, se você tem tempo, você dê tempo. Eu não tenho dinheiro, não posso ajudar. Você tem tempo? Você tem 2 horas da sua semana? Vá ajudar. Mas eu faço roupa, como é que eu vou ajudar? Então, eu comecei a ver as confecções produzindo máscaras, produzindo EPIs, e a Ambev produzindo álcool gel, e os bancos doando umas somas enormes de dinheiro. Então, assim, cada um dá o que tem. Você tem um banco, você pode dar dinheiro? Você vai dar dinheiro. Então, a BTG Pactual, o Banco Itaú, o Santander, né? Você fabrica cerveja, bom, o que eu vou fazer? Não, eu vou usar as engrenagens da minha fábrica para produzir álcool gel, a L'Oréal produzindo álcool gel. Então, assim, essa criatividade, junto com essa solidariedade, com essa disponibilidade, tudo isso realmente me encanta muito, porque eu acredito muito nisso, de cada um dar o que tem. Né? Então, assim, você tem a sua voz... Só te interrompendo um pouquinho, Mari, porque eu lembrei agora, tem essas grandes ações das empresas e tem também o lance da criatividade, né? Que é, por exemplo, essas pessoas que ajudaram as baleiras da escola, o cara lá que ficava no Maracanã. Teve um tão honesto que falou: chega, gente, eu já recebi muito. Né? Eu achei que então, eu acho muito isso. Esse cada um dá o que tem, gente, é uma coisa. Você levar isso na sua cabeça, você vai estar sempre ajudando os outros, porque a cada momento você tem uma coisa para dar. Então, se você pode ajudar a baleira da escola, maravilhoso. Se você pode mobilizar as mães da turma do seu filho para juntar os brinquedos, maravilhoso. Então, assim, eu acho que toda essa mobilização, esse coronavírus, eu acho que vai ter um legado horrível de desemprego, de perdas de vidas, de perdas de saúde. Ninguém sabe direito as sequelas. Eu acho que vai ter um legado assim, já tem, né? Já está deixando um legado muito ruim. Mas eu acho que se a solidariedade puder ser um legado bom, algum lado positivo dessa história, eu acho que a gente já vai ter pelo menos algum conforto, né? Não sei, algum aspecto positivo dessa história toda, porque eu acho que muitas pessoas estão ajudando os outros pela primeira vez.
porque nunca tinham pensado que poderiam ajudar. Né? Então, que esse sentimento se perpetue no coração das pessoas e as pessoas possam ver a importância que tem você ajudar uma pessoa. Né? Muitas vezes mas você acha que você vai mudar, você acha que vai mudar o mundo? Eu disse, gente, se eu puder tocar a vida de uma pessoa, eu acho que eu já estou fazendo uma coisa muito boa. Né? Então, que pelo menos esse legado fique, eu acho que vai ser uma coisa maravilhosa. Mas o meu trabalho, que a Adriana falou, o meu trabalho principal é a CELP, é uma obra social que existe há mais de 90 anos, que ajuda famílias em Botafogo. E o meu trabalho lá dentro é tocar o Sebo Solidário CELP, é uma venda beneficente de livros, que a gente recebe livros em doação e vende por preços muito baixos, que a gente tem um compromisso também, além de ajudar uma obra social, a gente tem um compromisso de democratizar o acesso à leitura. Então, nós vendemos os livros por preços muito baixos, e assim vamos conseguindo fazer aí uma ação de mão dupla. Né? Então, Mariana, eu fico enlouquecida com a quantidade. Eu sei que você faz várias frentes dessas vendas de livros, mas especificamente na PUC, eu fiquei enlouquecida uma vez com a quantidade de livro que você vendeu. Fala aí disso, Mariana. Eu fiquei chocada uma vez. Eu sou professora na PUC, né? Então, o Sebo Solidário começou dentro da PUC. Meu pai quis desmanchar uma estante e eram livros muito bons e ninguém sabia o que ia fazer com aqueles livros. E aí eu disse, não, já pode deixar que eu já sei o que eu vou fazer. Aí fiz uma lista dos livros, passei para os meus colegas professores da PUC, para os alunos de mestrado, e vendi todos os livros. Falei, olha, vai ser uma ação beneficente e tal, não sei o quê. Não só eu vendi tudo, como os professores falaram, ai, que maravilha, também vou doar os meus livros. Aí começaram a chegar mais e mais livros, e o trabalho foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí, um belo dia, eu fui na viceitoria comunitária lá na PUC e falei assim, escuta, eu tenho esse trabalho e tal, gostaria tanto de vender aqui na PUC, e me falaram, você quer ficar uma semana no Pilotis? Aí eu quase desmaiei, porque eu tinha pensado em ficar um dia, e acabei ficando uma semana. Nessa primeira semana, nós vendemos quase 3 mil livros. E agora, assim, já fomos à PUC. Essa agora seria a 20ª vez, mas não aconteceu por causa da quarentena. Estivemos lá em março, voltaríamos em maio, não aconteceu. Seria a 20ª temporada. Na última, nós vendemos mais de 6 mil livros e doamos 1.000, porque aí sempre que a gente vai lá, a gente doa livros para os funcionários e para os bolsistas filantrópicos, ProUnis e tudo mais. A gente tem esse compromisso. Aliás, toda instituição que convida a gente, que não são muitas, a gente vai à PUC, a gente vai à Escola Britânica uma vez por ano também fazer uma venda de livros infantis, a gente sempre beneficia os funcionários da instituição, no caso na PUC, os bolsistas também. Então, é um trabalho muito bom, muito gratificante. Trabalho. Essa parte da venda de livro. Agora, funciona lá na Rua Bambina uma estrutura, né, Mariana? Fala um pouquinho disso, que o trabalho A CELP, gente, é uma obra social que existe há muitos anos. Ela foi criada por uma família que identificou uma necessidade. Era 1925, assim, imagina, aquela situação, uma vida completamente diferente. Um rapaz chegou em casa, que era médico, e falou para sua irmã, olha, minha irmã, hoje no meu plantão eu vi uma coisa horrível. Eu vi uma moça saindo daqui, saindo do hospital, com um bebê enrolado num jornal. E isso é uma cena que toda vez que eu conto, eu fico emocionada, fico arrepiada, e eu só fico pensando assim, em 1925, que eu acho que as coisas eram bem diferentes, né? A dureza da vida talvez fosse um pouquinho diferente do que é hoje, o escândalo que devia ser uma cena dessa. E a irmã desse homem, ela sabia costurar. Naquela época, década de 20, as moças todas, né, fazia parte o saber costurar. E ela disse, meu irmão, então eu vou fazer uma coisa, eu vou reunir as minhas amigas, olha o cada um dá o que tem. Olha o cada um dá o que tem. Ela sabia costurar, tinha tempo livre, reuniu as amigas e falou, vamos fazer um grupinho e vamos costurar enxovais. Você leva para o hospital, se aparecer uma mãezinha lá nessa situação novamente, essa situação terrível, você vai dar o enxoval. E assim surgiu a CELP, em 1925, e esse trabalho segue até hoje. A costura dos enxovais acontece até hoje. Cada ano são produzidos mais de 500 enxovais e são distribuídos aí para maternidades que, infelizmente, até hoje atendem mães que chegam na maternidade ou têm problemas de drogas, ou foram expulsas de casa, ou brigaram com os maridos, enfim, todo tipo de desgraça, infelizmente, que a gente sabe que existe até hoje, os enxovais estão lá para atender. Então, esse é o primeiro trabalho da CELP, é um trabalho que existe até hoje
E depois desse trabalho, esse grupinho das meninas que costuravam foram juntando, né? O grupinho foi juntando outras missões, outras funções. E hoje a gente tem atendimento a 53 famílias. São famílias que é como se a gente pegasse pela mão para acompanhar. Nós doamos cestas básicas, material escolar, agasalhos no inverno. Fazemos realmente um acompanhamento o ano todo. E, além disso, na sede da CELP funcionam muitas atividades contraturno. Então, tem aula de capoeira, aula de inglês, aula de informática, reforço escolar, as crianças vão para lá fazer o dever, lancham um lanche muito bom, com fruta, com pão, sabe? Tudo num ambiente de muito respeito. Os nossos voluntários têm em mente que eles estão ali não só para ensinar capoeira, mas ensinar uma postura, ensinar educação, ensinar você a esperar a sua vez, ensinar você um pouco de cidadania mesmo, sabe? Então, tudo isso funciona lá. E, além disso, ainda temos também a advogada, que presta um atendimento jurídico uma vez por semana, e psicólogos e psicopedagogas. Então, assim, é uma casa onde só acontece coisa boa, todo mundo é voluntário, todo mundo que presta esses serviços é voluntário. Então, assim, é um trabalho realmente de muito amor e que dá muito resultado. A gente tem depoimento de mães que falam: antes de vir para a CELP, meu filho não juntava as letras, agora ele consegue ler. A outra pessoa com um problema qualquer legal tem o atendimento da advogada. Às vezes são coisas simples, gente. Mas se a gente acha difícil, imagina uma pessoa que lê pouco, que não conhece as coisas, às vezes tem até medo de entrar num cartório, não sabe o que vai acontecer lá dentro, enfrentar um juiz. Então, você tem uma advogada amiga, a gente não gosta, gente. Então, quem que não, gosta Mariana, e justamente esse detalhe que você citou aí, parece simples, não é simples para ninguém, porque as coisas mais básicas, às vezes a gente precisa de advogado, de despachante, para poder ajudar a preencher. Se você lê mal, né? Infelizmente, você ainda tem situações. Gente, esse ano, na festa do Natal da CELP, a Casa de Festas Espoleta, que fica em Botafogo, todo ano, já acho que há 4 anos, dá uma festa de Natal para gente, que é uma alegria, assim, uma coisa sem tamanho. O ano passado, em dezembro agora, eu estava na festa, nós distribuímos livros para as crianças, uma mãezinha com a filhinha enganchada, assim, uma menina já devia ter uns 5 anos, já querendo ler o livro e tal. A mãe olhou para mim e falou assim: a minha filha vai saber ler, porque eu não sei, mas ela vai saber ler. Gente, uma moça, sabe? Uma moça. Eu falei: como é que pode, no século XXI, você tem uma mulher moça morando no Rio de Janeiro que não sabe ler? Então, se você tem qualquer problema, se você não sabe ler, gente, acabou, não tem como você resolver. Né? Então, a gente, na CELP, a gente procura, né, oferecer esse apoio mesmo, um aconchego para as pessoas, sabe? É uma tentativa de ser um agente transformador, que as próximas gerações dessas famílias tenham realmente uma vida melhor, uma condição melhor de encarar todos esses desafios que tem pela frente deles, né? A maioria que o CELP ajuda é tudo ali do Santa Marta, né? Do Morro Dona Marta, né? A CELP, ela atende toda a 4ª região administrativa, que pega assim do Catete, mais ou menos até o Humaitá, Botafogo e tal. Mas a maioria das famílias é no Santa Marta, porque a CELP, apesar de não ficar dentro da favela, fica no asfalto, como a gente diz, é muito perto do Santa Marta. Muito perto. É, muito perto. Então, acaba que a maioria das famílias é de lá. E aquela casa ali é muito gostosa, funciona o bazar, né, Mari? Eu adoro ir ali. Eu queria até ir mais. Tá parado, né? Tá tudo parado, tudo gente. Parado. Nossa geração de renda tá toda parada. Mas a gente tem um bazar toda quarta-feira. Se Deus quiser, em breve, vamos retomar o bazar, vamos anunciar no nosso Instagram que vamos fazer uma grande reinauguração, o sebo também, está tudo parado. A gente tem que fazer, na hora que puder voltar, a gente tem que fazer um grande encontro disso tudo aí, porque eu estou doida para abraçar as pessoas, para trocar, para conversar, porque eu sou muito social, essa coisa para mim virtual é ótima, mas eu gosto de... Mas não resolve, né? Não resolve, né? Não resolve, ele ameniza. Antônia, fala aí um pouquinho para a gente também, assim, desse feedback que você tem das famílias, dos projetos que você ajuda, porque na hora que você vai distribuir, entregar, você, de uma certa forma, tem esse contato também, né? Não é uma coisa diária,
mas tem essas entregas, né, Antônia? Eu recebi fotos das crianças com os brinquedos, eu me emocionei muito, assim. Não publiquei em mídia social nenhuma porque eu não queria expor e não achei que seria uma apelação, mas vou guardá-las com muito carinho, assim, de uma ação que realmente a gente não tem contato direto com essas famílias, mas enfim, é muito tocante quando esse trabalho. Eu queria complementar, antes de falar um pouco sobre isso, o que a Mariana falou sobre você ter tempo, você ter. Tem a grande filântropa, né? A filântropa Gisela Amaral tinha uma expressão muito boa. Ela falava dos eu três... adorava ela, gente. Que mulher. Essa era outra que tem, assim, um sorriso. Uma vida a ajudar o próximo, né? Ela tinha uma expressão que ela usava os 3 Bs: boca, braço e bolso. E bolso. Se você tem dinheiro, se você tem força de trabalho, se você pode divulgar, engajar, chamar o próximo. Com certeza, gente. O dinheiro é uma ponta necessária, né? Porque precisa ter o alimento, o brinquedo, a coisa. Adriana, um mês antes da pandemia, uma moça que trabalha na minha casa ela estava comigo no fim de semana, teve uma chuva muito forte e a casa dela foi inundada até a cintura. Ela perdeu eletrodoméstico, perdeu cama, perdeu tudo. Fiquei super incomodada com aquilo, né, querendo ajudar, mas eu pensei, poxa, isso é um problema, é meu, mas é de todos, né? De quem se sensibiliza com isso. E aí eu fiz uma proposta lá nas Matinhas, falei, olha, aconteceu esse episódio, enquanto ela estava cuidando dos meus filhos, os filhos dela estavam correndo para salvar o que dava. Eu queria muito ajudar ela, eu tenho uma meta aqui de arrecadar R$5.000. Se alguém puder contribuir com uma cota de R$50, vou ficar muito grata. Eu sei que a gente arrecadou quase 11 mil, foi mais do que o dobro. E aí, o que eu tirei disso? As pessoas, principalmente, eu acho que no meio que eu vivo, assim, tem um pouco de constrangimento em doar um valor que não seja um valor muito alto ou pomposo. Eu fiz a festa beneficente do meu marido, de 40 anos, com os presentes, pedimos para reverter para o Instituto da doutora Rosa Célia. A gente tinha 300 convidados, a gente deve ter tido 30 doações. Foram doações boas, mas as pessoas chegam com vergonha de doar 10, 15, 20, 30, 40, 50. Se elas não doam um valor que fala que elas são generosas, né, sei lá qual é a medida que elas inventam, que elas colocam na cabeça delas para publicamente se expor nesse sentido, elas preferem não dar. Quando, de repente, se ela me levasse um livro, se ela doasse naquele momento da festa, o que ela gastaria para comprar um livro, teria sido lindo, porque no somatório de todos aqueles convidados, a gente teria um dinheiro muito mais expressivo. E esse episódio da minha babá também me mostrou que, quando eu estabeleci um valor que era confortável para aquele grupo, o grupo se engajou muito melhor. Então, assim, sei lá, eu queria fazer essa reflexão sobre isso, a gente não ter vergonha de doar pouco, entendeu? Porque isso acaba deixando muitas pessoas num constrangimento de não doar nada. Eu não posso doar muito, eu tenho vergonha de doar pouco, então eu não dou nada. O que os outros vão pensar que eu não estou bem, né? Tem um pouco isso também. E, na verdade, sei lá, se 10 pessoas não podem doar muito, mas doam pouco, já vira um montante, né? Já participando de uma campanha que eu lembrei agora, que eu estou todo mês ajudando no clube que eu sou sócia, para os boleiros. É uma campanha que o pessoal da turma do tênis está... Cada um ajuda um pouquinho, a gente está conseguindo dar um complemento de R$1.000 para cada família lá dos boleiros, do pessoal do tênis. Mas, assim, é um pouquinho de cada um. E aí você consegue gerar um grande impacto, né? Claro, até porque quem está ali precisando, gente, não tem essa, né? Não, e sabe o que acontece? Isso que a Antônia está falando é muito importante. E quando a gente trabalha, por exemplo, com distribuição de mantimento, a gente até não está na distribuição de quentinha, mas quem está com isso, gente, R$10 é uma diferença entre você ficar com fome e você comer. Então, pensa você hoje, estou na rua, estou com fome, com R$10 é uma quentinha. É a diferença entre uma pessoa dormir com a barriga cheia e dormir com a barriga vazia. Então, eu acho que é muito importante as pessoas pensarem isso, porque qualquer dinheiro... Na CELP eu sempre falo isso, gente, qualquer dinheiro é dinheiro.
É. Qualquer 5, qualquer 10, qualquer 15, qualquer 20. É lógico que uma doação grande é uma maravilha, é uma coisa espetacular. A gente não pode deixar de falar que é ótimo. Mas eu acho que as doações são realmente... Você vai juntando aqui, juntando ali, você consegue fazer coisas incríveis e ajudar muitas pessoas, né? Com um pouquinho de cada um, com um pouquinho de cada um. É por aí mesmo. Eu sempre tive, assim, existe essa discussão, né? O assistencialismo. É lógico que é muito bom também quando você dá oportunidades, trabalhos de impacto, de empoderamento, né? Essa palavra, mas enfim. De transformação, né? De formação, a possibilidade dela fazer um trabalho e ganhar o dinheiro dela para... Mas, de qualquer forma, gente, num país tão miserável como o nosso, né? Que eu estava falando com os outros meninos antes de vocês, às vezes não tem água, não tem... o assistencialismo ainda é muito necessário, e uma coisa que a gente falava muito na escolinha espírita cristã que eu trabalhava lá na Rocinha, a fome é uma péssima conselheira, né? Então, você, às vezes, a pessoa está ali com fome, está pensando fazer uma besteira, um roubo, um assalto, sei lá. E aí, de repente, você chega com um prato de comida, com sanduíche, com chá, com leite. Aquilo ali, naquela hora, você pode impedir a pessoa de ir para um caminho errado ou de morrer de fome, de inanição ali no meio da rua. Eu vi uma história tão triste de uma mãe que estava dando farinha e torcendo para os filhos dormirem até mais tarde, porque ela não tinha como alimentar eles nessa quarentena. Enfim, foi um dos casos do Grupo União Rio. Agora, eu fiz um trabalho recentemente com a Tereza Lustosa, que é uma consultora financeira, e a gente fez um exercício de entender os meus gastos, organizar a minha contabilidade, e ela me propôs preencher uma planilha, e aí tinha uma rubrica lá que era doações. Eu nunca tinha pensado em doações como parte do meu orçamento mensal, porque a gente acaba doando assim pontualmente com alguma coisa que nos fala ao coração, assim, que nos emociona, mas por que não transformar isso numa... que seja... Uma rotina, né? Uma rotina, né? Todo mês eu vou separar R$100 para doação. E aí eu vou escolher naquele mês o que vai. Mas porque se você também ficar acomodada, esperando a solicitação cair no seu colo, você vai estar deixando de ajudar muita gente. O Santuário do Cristo Redentor, o Padre Omar, que é um fenômeno, eu sou muito fã dele. Eu também sou. Ele é um padre carismático, jovem, tem um trabalho fantástico ali na Paróquia São José e no Cristo Redentor. Ele agora lançou uma campanha para você doar, acho que 30, 50 ou R$100 recorrentemente para o Cristo Redentor, que ele vai cada mês vai direcionar para um projeto social diferente. Olha, você sabe que você está entregando aquele dinheiro na mão de uma pessoa responsável que vai fazer o melhor uso daquele recurso. E ele divulga também, né? Ele tem Instagram, ele é todo moderno, então toda hora aparece uma ação aí que ele faz, né? É muito bacana isso. Você vai à missa dele, no final da missa dele, você tira a roupa, você tem vontade de tirar a roupa do corpo para doar, porque ele vai te envolvendo e você realmente fica muito, muito mexida. É que, como você falou, Mariana, isso é uma coisa que te contagia, te faz tão bem que você vicia. Exatamente. É uma energia... A gente na CELP está reativando um quadro de sócios para fazer doações mensais, Antônio. Então, se você quiser se associar... Que bom saber. E é isso, gente. É 30, 50, o que puder a gente está aceitando. Eu queria falar também de um projeto da minha filha. A gente, quando começou essa quarentena, eu fiquei conversando, gente, o que a gente vai fazer? Né? O que nós vamos fazer? Nós temos que fazer alguma coisa. E aí a minha filha, que é muito boleira, minha filha do meio adora fazer bolo. Ela falou assim, eu queria fazer uns bolos. Mas o que eu vou fazer com meus bolos? Você quer fazer uns bolos? Espera aí, que eu vou já arrumar uma utilidade para os seus bolos. E aí tem um projeto que eu gosto muito, que se chama De Volta ao Lar. Esse projeto foi criado com o objetivo de repatriar pessoas de rua para as suas cidades natais. Não sei se pode usar repatriar, mas retornar, mandar de volta. Então, assim, são pessoas que expressam a vontade de voltar para casa. Então, assim, eu sou a Mariana, eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas a minha família é do Ceará e eu queria muito voltar para o Ceará. E o que eles fazem? Eles consultam se a história bate, se tem uma família no Ceará,
se a mãe está lá, se pode receber, se não tem uma briga, se a vida lá não está pior que aqui. E eles ajudam essa pessoa com uma passagem e um lanche. E a representante, a fundadora desse projeto, vai à rodoviária e só sai da rodoviária depois que a pessoa entrar no ônibus. Então, é um projeto, assim, o Instagram deles é uma coisa maravilhosa, é um projeto espetacular. Quando começou a quarentena, eles pararam os embarques, porque as viagens intermunicipais, interestaduais, ficou tudo parado, eles agora estão começando a retomar os embarques. E ela começou a atender as pessoas com quentinhas, com alimentos, coisa que antes ela não fazia. O objetivo era só esse movimento de mandar as pessoas de volta. Aí eu falei com ela, ô Michele, olha só, minha filha está querendo aqui fazer uns bolos, eu estou vendo que você está entregando quentinha. Você quer uns bolos? Quero, claro, quero os bolos agora. Então tá bom, nós vamos fazer os bolos. Eu falei, olha, não vai ser pouco bolo. Ela disse, não tem problema, porque eu tenho lugares que eu vou que tem pouca gente, tem lugares que eu vou que tem muita gente, eu vou ver quantos bolos são e eu vou entregar no lugar onde seja pouca gente. Eu sei que com esse negócio dos bolos, a minha filha já juntou mais gente. A gente tem conseguido fazer, assim, por semana, 200 fatias de bolo. Teve semana de 500 fatias de bolo. E o negócio do bolo está uma animação total. Tem gente que faz, tem gente que compra, cada um dá o que tem, né? Ela fez um Instagram. Então, assim, tá uma coisa muito bacana, muito bacana. Então é isso, gente. Bota a cabeça para funcionar, vê a sua criatividade, vê o que você sabe fazer. Se a Ambev mudou para fazer álcool gel em vez de fazer cerveja, né? Olha, você falou da sua filha. Máscara, a Hering foi fazer EPI. Cada um pode fazer uma coisa diferente, gente. Você falou da sua filha, Mari. Eu me lembrei da minha. A gente é, né, coruja, né? E a minha filha, quando ela tinha... A gente morava em São Paulo ainda. Quando ela tinha uns 8 anos, 7, ela... Aliás, acho que até menos um pouco, 6 anos. Ela criou um projeto com umas amiguinhas que elas iam fazer bazar, uns bazares, para vender roupa para elas viajarem juntas. Acho que no começo era para a Disney. E aí aí a gente tinha que doar, toda hora tinha que doar, as mães, os avós, os tios, enfim, doava. Aí elas faziam, a gente conseguiu botar no clube lá, paineiras, botava em vários lugares, elas vendiam. Aí elas chegaram à conclusão assim, ai, gente, mas a gente tem tanta coisa, né? A gente pode viajar e tal. Enfim, vamos reverter isso para o bem? Aí elas começaram a doar para uma ONG que uma das mães trabalhava em Paraisópolis e também para uma associação lá. Menina, isso foi num crescer. Isso foi crescendo, elas foram convidadas, assim, era Estadão, elas foram tinha um quadro do Fantástico, que era Repórter por um Dia. Eles chamaram elas para aparecerem, para elas fazerem o Repórter por um Dia. A Fátima Bernardes chamou num Dia das Crianças. E aí a Fátima Bernardes fez uma surpresa, porque combinou, nem a gente, nem as mães sabiam. Ela sabe como é que é jornalista, como é que é repórter. Elas foram lá nessas ONGs, então colheram depoimentos das meninas, dos assistidos. Foi a coisa mais linda esse programa. Então, você vê, é uma coisa que começou ali com criança, né? Depois, obviamente, todas viajaram e tudo, e aquilo ficou só de ajuda. E é muito bacana também. É só começar, gente. Começar e atraindo, né? Eu sei que eu entro na cozinha, estão lá. Eu comecei fazendo o bolo com elas, e agora, quando eu entro, estão as 3 lá sozinhas fazendo. Eu fico tão assim, eu digo, nossa, que coisa maravilhosa você pegar a sua tarde, ir para a cozinha e toca de fazer bolo. Aí aquele bolinho chega para alguém, gente, tomar com leitinho, com café. A Michele do De Volta ao Lar diz que as pessoas choram. Que ela chega e fala, eu tenho um pedaço de bolo, que as pessoas que estão na rua choram com o bolo. Então, assim, a gente chora também, né? Então, a gente chora lógico. É muito bom, realmente é muito bom. Tônia, eu te interrompi, você ia falar? Não, eu ia falar uma coisa que eu também acho que é importante acrescentar aqui nessa conversa. A forma como as empresas estão se posicionando. Vocês citaram a Granado, a Riachuelo, que fabricou EPI. Tudo, até gente. A Mary Kay fez uma doação muito grande para o Instituto Valentino, Louis Vuitton, tá todo mundo se mexendo. Grupo Kerning, né? Isso fora do Brasil também. E essa ação que eu fiz no Santa Marta foi com o restaurante Fazano, com o Grupo Fazano. Eu vou jantar lá quando eu tiver oportunidade, um dia, com outro entusiasmo, com outro olhar Sem dúvida. sobre aquele estabelecimento, Sem dúvida.
E isso anteontem me ligou a Alfabeto querendo doar 2.000 máscaras. Eu direcionei para 2 projetos, enfim, essas empresas que estão indo um pouco além, né, estão conseguindo ajudar a mitigar aí um pouco os impactos dessa crise, vão ganhar também a simpatia do consumidor. E é impressionante, gente, que vocês acreditam que eu fui divulgar uma dessas coisas aí uma vez, uma dessas iniciativas, aí colocaram assim no comentário, ai, mas a isenção fiscal que eles vão ter, não interessa, né? Se vai ter, se não vai ter, o importante é a empatia nesse momento. Primeiro que não é bem assim, porque também há um gasto, também há todo uma situação ali da empresa que não é assim, vou botar todo mundo para a fábrica para trabalhar, os empregados para trabalhar, energia, tudo, e não estou ganhando nada, só todo ano. Não tem isenção que também pague isso. Resolva, claro. Não tem, né? Então já é uma besteira por si só. Mas, assim, é o que a Antônia falou, agrega um valor, né? Da pessoa estar pensando no outro, da pessoa estar... Mas você sabe que quando eu comecei a fazer isso que você estava falando, Adriana, de postar as coisas no Instagram, em parte foi pensando nisso, porque eu comentava, você viu o que a reserva fez, você viu o que a Hering fez, com as minhas amigas, e as pessoas falaram, não viu. Gente, todo mundo tem que saber, é uma coisa maravilhosa você parar a sua produção, ou, enfim, de alguma forma você está canalizando os recursos que você tem, né, para atender o próximo. Então, eu fiquei muito com essa vontade de fazer, e também a questão do liderar pelo exemplo. Eu também ouvi muitas pessoas criticando, mas quem faz não precisa dizer que fez. Eu digo, gente, mais ou menos, porque se uma pessoa lidera pelo exemplo, eu acho que existe aí uma questão meio dúbia. Você não precisa fazer muita propaganda do que você fez, mas eu acho assim, a partir do momento que o Luciano Huck faz uma ação bacana, a Xuxa faz uma ação bacana, o pessoal do sertanejo faz uma ação bacana, os outros ficam assim, eu também posso. Eu acho que eu também tenho, eu acho que eu também devo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, essa questão da liderança pelo exemplo, né? E a gente podendo divulgar e também prestigiar. Eu sou igual a Antônia, eu olho com a gente todo ano, a Adriana já foi muitas vezes, a CEP organiza um bingo, e a gente sai passando, pedindo doação de todo mundo dos prêmios do bingo. Gente, quem doa para o bingo, eu sou cliente a vida inteira, não tem mais, para que eu vou comprar em outro lugar? Né? Se eu sei que é uma pessoa de bom coração, uma pessoa que sabe, que tem um olhar atento às necessidades do outro, já é uma loja que eu vou querer comprar lá, acabou. Né? E outra coisa, nessa pandemia, eu fiquei vendo isso também, a gente fica com outra simpatia, gente, com outra boa vontade. Falem das marcas, porque eu lembro de ter essa discussão com a jornalista que trabalha comigo na Agenda Carioca, quando a Ambev fez aquela campanha com a Stella Artois. Foi uma das primeiras campanhas dos restaurantes, né? Você comprava um voucher, sei lá, de R$50 e esse voucher eles complementavam com 50, você saia com crédito de 100. Exato. E aí a jornalista falou da campanha e tirou a informação Stella Artois da nota. Falei, coloca, porque é o mínimo que a gente pode fazer, é dar visibilidade para a marca. Exatamente. Outras marcas que vão querer, olha, isso é um bom marketing, os fins justificam os meios, justificam os meios, exatamente. Então, se a gente der visibilidade para as marcas, outras marcas vão seguir pelo exemplo, como você falou. E não interessa se outras marcas vão fazer para ficar bonita na foto, se estiver ajudando... nesse caso, ajudando. E outra coisa também... eu ia entrar nessa questão com vocês, né? Porque a gente é mulher, aí essa coisa do não vou divulgar. Uma coisa é preguiça, né? É preguiça, você lá entregando um alimento, mas divulgar a ação, gente, a gente curte tanta coisa de blogueira de saúde, de maquiagem, que tá ótimo também, não tem problema nenhum nisso. Mas por que a gente não pode divulgar uma coisa do bem? Né? Se a pessoa divulga um shampoo que funciona, se divulga, por que você não divulga uma ação? Tem que Eu doei para 2 ações que eu fiquei sabendo por divulgações de terceiros. Uma, adotar um jovem no Enem. Ainda não recebi os dados para pagar, mas eu já me inscrevi lá, eu vou receber um boleto para pagar a matrícula desse jovem
para ele cursar o Enem. E outra do 4G para áreas de comunidade. Né? Eu quero doar essa do 4G também. Se não tivessem divulgado, eu não teria sabido. Você não ia saber, pois é. Lógico, se a pessoa está querendo aparecer, fazer bonito e tal, não interessa. Eu acho que até dá ideia, porque assim, eu acho que muitas vezes a pessoa está preocupada, às vezes com outras coisas. Gente, será que eu vou ter que demitir meus funcionários? O momento está difícil para todo mundo, né? Então, às vezes, coitada, a última coisa que a pessoa está podendo pensar nesse momento é ter e de repente vê uma ação de uma outra e vai copiar, às vezes nem pela questão do marketing. O marketing vem de brinde, né? Mas eu acho que tem essa questão também de você ter uma ideia assim, puxa, como é que a Ambev está produzindo álcool gel? Deixa eu descobrir como é que é, porque eu também estou engarrafando aqui. Então, eu vi, por exemplo, aquela Oxycolor e a Luxcolor também no álcool gel, são fábricas de tinta. Então, assim, gente, tem que entrar uma criatividade no meio, né? De repente, vamos combinar uma coisa? Hoje em dia tem álcool gel sobrando em tudo que é lugar. No começo você não achava. Mas eu acho assim, por exemplo, se eu tivesse uma fábrica de tinta, de repente eu ia pensar assim, gente, para quem que eu posso doar uma tinta? Talvez eu não pensasse em fazer o álcool gel, né? Porque isso eu acho que vai gerando também uma criatividade, como é que se fala isso? Sei lá, divulgando a criatividade alheia para que você possa também adaptar a sua própria produção, né? Então, eu acho que tem isso, essa coisa desses vouchers. Aí depois eu vi o do Biscoito Globo, aí teve tanta coisa, você vai vendo, você, puxa, no meu eu posso fazer assim, no outro posso fazer assim. E assim as coisas vão se multiplicando, que é o mais importante, né? Você viu uma marca que tem feito muito do outro dia, 1.300. Eu falei com um diretor de marketing, uma mãe da escola me apresentou para o pessoal da Granado. Eu falei que tinham 1.300 famílias, eles doaram 1.300 álcool gel para o Santa Marta. A Granado, foi a Granado, eles no primeiro mês, no segundo mês da pandemia, destinaram 10% do faturamento deles do site para projetos sociais. 10% é muito numa margem de uma empresa. Então, enfim. E eles doaram, Antônia, também um estoque de sabonete líquido. Teve uma notícia assim, eu não vou saber precisar, tem no meu Instagram até. Acho que foram 5 mil litros. O estoque das lojas, eles pegaram uma coisa de estoque, não sei se era das lojas, se era da fábrica, não sei de onde que era, e doaram todo o sabonete líquido deles, eu acho que para os hospitais. Eu não vou falar muito porque eu não sei, mas a Granado fez muita coisa mesmo. Muita coisa. L'Oréal também. Tem mais aqui divulgar. Eu fiz a minha live com a tia Selminha. Poxa, são 400 e tantas pessoas na live. Ela está fazendo uma força-tarefa para conseguir sustentar os funcionários da Semente do Futuro por 3 meses. Está pedindo uma doação de R$25, gente. Entende? Então, assim, se tem 400 pessoas que assistiram. Se 100 doarem 25, já tem aí um caminho para ela, né? Claro, então, assim, eu acho que o bem tem que ser falado mesmo. E as pessoas podem começar até falando para aparecer, para não sei o quê. Não interessa, porque depois elas vão pegar gosto, porque é uma delícia. Eu acho que é uma delícia. Eu sempre falei para a Mariana, eu estou ausente nisso, porque eu estou em outros projetos, então eu estou colaborando. Mas, assim, quando eu ia dar a aula, entendeu? Quando eu ia pessoalmente fazer o abraço das crianças, das mães, aquela energia é um negócio... Não, é viciante, gente. É viciante, você se sente mais protegido na sua vida, mais iluminada. Parece que nada vai acontecer com você, que tem uma aura te protegendo, que é para você não largar aquele trabalho. Eu me sentia meio assim, sabe? Eu ia para a Rocinha, subia aquilo. Não, nada vai me acontecer, porque eu estou indo lá ajudar. É muito louco, é muito louco. Proteção divina, né? É uma proteção divina. Eu acho depois isso. Dá um sentido de um propósito, né? Que eu acho que é uma coisa muito boa e eu acho que todo mundo precisa, sabe? De você ter uma sensação assim de um propósito. Não, eu hoje, essa semana, 2 horas do meu dia, eu vou fazer isso e pronto. Seja o que for, gente. Seja compartilhar coisa no Instagram, seja o que for que você acha que você possa fazer, né? Para ajudar, eu acho que é muito bom. Realmente tudo é muito bom. Tudo é importante, né, Mariana? O seu mailing, o seu tempo, como a gente estava falando, alguma coisa você tem para dar. Sem dúvida. E comece também, se a gente às vezes, se não for fazer uma coisa muito grandiosa,
não faz sentido, comece ajudando quem está em volta de você, né? Exatamente. Então, exatamente. A gente fala o próximo mais próximo, né, gente? Porque também não adianta nada você fazer grandes coisas para lá e aqui em volta de você, que você pode ajudar mais rapidamente tudo, você se ausentar disso, enfim. Meninas, a gente chegou aqui no finalzinho da nossa live. Esse bate-papo foi super gostoso. Eu espero que a gente consiga pensar em coisas para a gente fazer juntas. Me coloco aí à disposição de vocês para que precisar aí. Me coloquem nesse grupo. Não sei se eu vou poder fazer essas doações maravilhosas, não, mas eu vou poder contribuir com alguma coisa. E é isso. Antônia, o que aconteceu? Oi. Então, assim, já sei que agora eu fui tentar fazer eu fui fazer um print da tela, nossa. Eu fui fazer um print. Eu quero fazer, peraí, deixa eu fazer também. Depois vai ficar lá, a gente pode fazer, porque vai ficar disponível. Eu também costumo fazer para a gente divulgar e eu não sei, eu sou louca por gente. Então, assim, já fiquei louca com a Antônia também. Sabe, assim, que eu já fiquei assim, gostando muito, parece que é da vida toda. A recíproca é verdadeira. Não é puxa-saco, que não tem nem razão para isso, mas assim, de verdade, porque é gente que está fazendo bem, que tem energia boa, que é metida em coisas do bem. A gente se cercar de tudo isso nessa loucura que a gente vive, né? Nesse estresse, né? Então, assim, é realmente prazeroso. Eu já me emocionei aqui várias vezes. E por que eu convidei vocês para a live num dia que ela foi toda recheada dessas pessoas que estão lá na linha de frente mesmo, né? Que eu falo assim, as pessoas sofrem também as dificuldades, mas ainda assumem um protagonismo de ajudar o outro, que tem mais dificuldade ainda. Então, foi assim, emocionante, mas eu quis também trazer pessoas para finalizar essa sexta-feira, dessa maratona do bem, que estão desse lado aqui como a gente, né? Que não estão ali próxima da dificuldade, mas que, gente, que corre atrás muito, né? São mulheres que a gente... Né? A mulher, a gente sabe como que a gente assume muita coisa ao mesmo tempo, dá conta de muitos pratos ao mesmo tempo, lembra de tudo, dá um jeito para tudo. Então, assim, eu quis finalizar. A live só teve a tia Selminha de mulher, os outros todos foram meninos, rapazes, enfim. E eu falei assim, não, vamos terminar com a mulherada retada, bacana, que se vira, gente. Olha quantos projetos. Difícil até divulgar, porque são tantos, né? Então é isso. Vamos continuar espalhando tudo isso e agregar pessoas aos nossos movimentos, tá? Muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite. Obrigada a você, Adriana. Antônia, obrigada pela companhia. Prazer enorme. Empatia é a palavra de ordem, né? É verdade, gente. Empatia. Obrigada. Mais empatia, nossa bandeira. Beijo, meninas. Super obrigada. Vamos fazer outra, tá? Obrigada pelos comentários. Muito boa essa interação. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo, bom fim de semana para todo mundo. Tchau. Pra vocês também. Tchau, gente. Para todos aí. Gente, obrigada por todo mundo que participou aqui. Jaqueline, Mariana, Sérgio Bruno, Sheila, Joyce, Mariana, as pessoas que estavam aqui na live, Flávia, Flavinha, querida, Paulo. Enfim, galera, muito obrigada. Vou fazer outras, vou contar com vocês para a gente criar esse mundo aí melhor, porque tem muita coisa boa acontecendo. Nem todas têm a divulgação que merecem. Então, vamos nessa energia aí. Beijos. Bom fim de semana.